Ora bem, com muito bom senso. alimentação das crianças Vamos a isso. nas várias etapas de vida. Um assunto muito importante para quem lá está em casa. Ainda no outro dia fizemos também aqui um brilhante a falar da dentição das crianças, das escovagens, os primeiros cuidados a ter. Agora vamos falar da alimentação, porque há várias etapas na vida das crianças e temos de ter em consideração a alimentação em cada etapa. Começamos aonde? Logo pelos bebés? Logo pelos bebés. Nós devíamos lembrar que nós nascemos deste tamanho e vamos ficar assim. E vamos ficar assim à custa do que comemos e do que nos mexemos. Por isso, é muito importante que os pais tenham essa noção e mesmo tentem passar essa noção aos filhos. Quando as crianças fazem birra, não quero isto, não quero aquilo, olha, senão nunca vais ser grande como os pais, não é? Claro, Isso é tão verdade, porque eu mudei os hábitos dos meus filhos por causa das mulheres que tive. É verdade isto. A Bárbara tem um cuidado mais ligado à alimentação, eu diria um bocadinho mais saudável, a Patrícia é um bocadinho mais como eu. Mais facilitadora. E mais facilitadora, é isso mesmo. E aquilo que acontece é que as minhas filhas, mais velhas, ainda hoje comem tomates de cereja como se fossem cerejas. Exatamente. Desde pequeninas comem os tomates de cereja e adoram. E os mais velhos foram atrás, mas foram atrás. Claro. Portanto, a introdução dos alimentos nas crianças, mesmo que ao princípio sejam ou disfarçados ou com alguma obrigatoriedade, fazem depois a diferença no futuro. Temos de nos lembrar que a alimentação não tem que ser uma guerra lá em casa. Sobretudo os verdes, por exemplo, têm um sabor mais amargo que os miúdos de início não acham graça. Sabe como é que eu ensinei os meus a comer isso? São técnicas. São bolinhas. Faziam ovo estrelado, não é? Depois aproveitava e punha uma boca de ervilhas a rir-se debaixo do nariz. A parte de laranja era o ovo, é o nariz, não é? Uma boca de ervilhas e 2 olhinhos de ervilhas. Portanto, eles não iam comer sem comer a boca e os olhos. Mas olha que giro. Grande ideia. Não, mas é que é assim. São truques de uma forma lúdica, de facto, a alface eu fazia farripada e também decorava os hambúrgueres com tomate de cereja e a alface era o cabelo. Era o cabelo, pois claro. Pois exato, é que grande ideia. Esse Nuno Graciano tem que escrever um livro para crianças. Eu sou muito desperdiçado apenas em 2 mulheres, tem que arranjar mais 3 ou 4. Não é nada disso. Não. O que eu acho é que, e isto é verdade, aquilo que lhe estou a dizer, e sabe que é, já devia ter escrito um livro chamado Tio Careca, com alguns conselhos práticos para pais. Pois era. Porque... Ainda vendia para aí 10. Bom, doutora, não ligue, porque isto é segunda-feira e já sabemos que a segunda-feira vem exaustinado. Vai. Portanto, vamos Mas é uma boa técnica. Isto são técnicas, não é? Isto são técnicas porque as crianças têm realmente que comer bem. Sobretudo, eu normalmente tenho uma grande guerra das proteínas. As pessoas acham, por exemplo, que as crianças pequeninas têm que começar por comer a sopa. E esquecem-se, por exemplo, naqueles miúdos que comem mais mal, nós temos 2 tipos de miúdos. Os miúdos que comem tudo e mais alguma coisa, que nós temos de ajudá-los a ajudar a não ganhar peso, e temos os miúdos que têm pouco apetite, que têm realmente pouco apetite. As pessoas não são todas iguais. Não é normal que numa criança que tem pouco apetite comecemos por sopa. Sopa é água quente com legumes, tira a fome. Não é isso que as senhoras fazem para emagrecer, começar por uma sopinha Então como é que podemos fazer isso a uma criança que tem pouco apetite? Enfiamos-lhe uma sopa no estômago e ela não consegue comer mais nada, quando ela tem que comer carne ou peixe para crescer. Portanto, começamos pela carne. Devíamos começar ao contrário, pela carne ou pelo peixe. Não precisamos insistir imenso nos acompanhamentos do hidrato de carbono, porque ela pode comer isso em fruta, por exemplo. E a sopa cabe sempre 2 ou 3 colheres depois do prato, porque aquilo escorre, é líquido, por isso. E depois fruta. Mas também é obrigatório comer sempre a sopa? Não, é assim. Os miúdos têm que comer alguns legumes. Certo. Mas se eu tiver que escolher, imagina, nem sempre a alimentação é como nós queríamos, porque a criança come conforme o dia. E se eu tiver que escolher come a carne ou o peixe ou come os legumes, eu tenho que escolher a carne ou o peixe, porque a criança tem que crescer. E as proteínas são o tijolo da casa para fazer. Não cresce se não tiver tijolo. Certo. Muitas vezes eu tenho mães que me dizem assim: na minha casa não entra fast food, não se encomenda uma pizza. Mas depois, por exemplo, dão frequentemente rissóis. Não se pode. Rissóis não têm proteínas. Não estou a dizer que rissóis é proibido, mas é a comida de dia de festa. Claro. Não é comida de dia-a-dia. Até é melhor um hambúrguer que um rissol. É melhor um hambúrguer, atenção, se é carne que se comprou e depois se mandou picar. Claro. Não é carne que se compra picada e que nós não sabemos o que está lá dentro. E atenção. Muito bem. Amiguinhos aí em casa, vamos lá ver se nós nos entendemos. Eu nunca compro carne já picada.
Nunca. E agora, outro truque que o tio Careca vai ensinar. Atenção, Atenção. que é o seguinte, eu mando sempre ter uma peça de carne, depois mando picar. Só que as máquinas da carne têm sempre lá carne dentro, ok? Portanto, aquilo que eu digo sempre aos meus amigos do talho, eles agora já sabem, é, olha, eu quero esta peça de carne, vou pagar a carne que eu vou picar, portanto, não vou querer os restos da carne estar dentro da máquina. Portanto, escolha a carne, pesam a carne e agora vocês tiram um bocadinho da peça à vossa conta, moem até começar a aparecer a minha carne. Porque senão estás a... Por exemplo, vais comer hambúrgueres. O primeiro hambúrguer é com a carne que estava dentro da máquina que não sabes o que é. Claro que sim. E que normalmente as carnes picadas não venham com tangas, são os restos das outras carnes. As aparas das carnes todas. Nem E mais, sempre. mandar... Nem sempre. Nem sempre, A que já nem está sempre. picada. Não, o problema então da não carne... fazem milagres. Não, Está bem. O problema não é esse. O problema, penso eu, é que a carne picada tem uma capacidade de composição muito mais rápida do que Exatamente. a peça de Exatamente. carne. Mas para além disso... Mesmo que seja uma São- boa peça são as picada, aparas. querido, não é verdade. Pode ser a carne É que já mais lá rija. está picada? Não, pode ser carne mais rija, não tem que ser aparas, porque eles vendem as aparas para os cães, por exemplo. Não. A verdade é que a carne, depois uma de estar senhora. picada e exposta, a sua capacidade... Ganha mais bactérias e tal, Exatamente, do que a carne picada aumenta. Mas mesmo assim eu concordo com o Nuno. Claro, eu sei. acho Tenho tantos amigos de talentos. E mais, essa peça antes disso tirar a gordura. Porque nós queremos dar aos miúdos É isso aí. carne, não aí, é gordura. Aí calma, aí calma. O hambúrguer tem que ter um bocadinho de gordura, senão fica muito seco. Pronto. Não é muita, mas um bocadinho. Não é? Não é muita, não é em excesso. Mas um bocadinho. Mas E aquela carne picada congelada? Por exemplo, o meu filho, eu vou dar um exemplo e peço muita desculpa, Quem é o mas seu filho? à marca, porque o meu filho só come carne picada da carne alentejana. Já É vem boa. embalada. Essa carne picada é boa. nós não temos a certeza do teor de gordura, mas aqui o Nuno quer gordura na carne, não há nada Não, a não, fazer. eu não disse que queria gordura. A carne em si será Portanto, boa tenho em que termos ver, de... tenho que ver, tenho que ler o que ele lá vem. É importante porque nós temos que dar às crianças carne, não é gordura. Eles não precisam de gordura para crescer, precisam de carne, sobretudo gordura de carne. Quanto muito precisarão de uma gordura, um bocadinho de gordura vinda de um azeite, por isso uma gordura vegetal. E mais, picar a carne é uma boa forma das crianças a comerem, porque as crianças nem sempre... A história do bife, para uma criança pequena, não é uma textura agradável. Não é uma textura agradável e por isso picar a carne Fazem bolos. é uma boa tática. Porquê é que não é de dar hambúrguer em vez de bife se a criança gosta mais? Claro. Porquê é que é de andar à guerra com a criança? Gosta mais de hambúrguer? Come hambúrguer. E o peixe, por exemplo, os filetezinhos, que já não têm a espinhazinha. Exatamente, o que é importante é que se habituem ao gosto de comer peixe e que o comam. E que o comam, mas cuidado com os fritos, não exagerar em termos casa de dar muito. Os filetes são fritos, não é? Ah, não, Há uns que já se não. põem no Eu, por forno. exemplo, faço no são- forno. Exatamente, que são. Só com um bocadinho de azeite, um bocadinho de limão Exatamente. e pronto, ia Por dizer outro- margarina. Ia-te fugir a boca para a Ia verdade. dizer margarina. Gulosa como tu és, não, mas deve sabe, saber com um vizinho olha, de azeite. Mas sabe, não, por acaso uso muito azeite, mas também sabe que usa margarina Bessel, não sabe? sei, Pronto. sei. Portanto, em minha Mas casa a margarina também é importante as selecionada. crianças comerem fruta. E depois há crianças que não gostam de fruta. Eu não conheço muito que não gosto de fruta, a sério. Há alguns. Não gostam de fruta mesmo, nenhuma? que não gostam de fruta. Normalmente as crianças até gostam de fruta, porque fruta é a parte que comem bem. Mas se não comerem, tentem que eles se habituem a trincar alguma coisa. Eu vejo crianças que chegam à primária e que só comem comidas pastosas, por exemplo. Eu tenho doentes pessoas Papas. que... Papas. Há crianças que chegam à primária e que ainda comem as sopas passadas com tudo. Acontece. Pois, porque é acredito mais que prático, aconteça. porque são crianças que comem mal e pronto, e assim vai. Por isso, não pode ser. As crianças têm que se habituar a trincar. E por isso, a fruta também tem que ser trincada. Mas quando a criança não é uma fã enorme de fruta, faz uns bocadinhos trincada e depois espreme-se uma laranja e está ali um sumo de laranja e pronto. E não há tanta guerra. As coisas todas têm que ser com um equilíbrio. As crianças têm que ir introduzindo a alimentação diversificada progressivamente e com pequenas quantidades. Aquela história de ficas à mesa até comer é uma violência. À mesa é onde a família se reúne, de preferência sem televisão. Claro. De preferência sem Não, eu televisão. diria sempre sem televisão. Sempre sem Exatamente. televisão. E é onde a família conversa. E se só conversarem sobre come, a alimentação Eu um dia vai ser Claro. vai ter um sinónimo de É logo agressividade. negativo, está logo, claro, E mais, sim, há alguma o tempo rejeição. passado com os pais acaba por ser um tempo negativo. Por isso, Eu tenho, os meus 4 filhos comem todos bem e eu posso ter sorte, mas acho que não é coincidência porque é o facto de eu nunca os obriguei a comer. Nunca obriguei nenhum a comer. Quando não querem comer mais, não comem mais.
porque acho que o insistir no comer até passam a ganhar a aversão não só ao espaço de convívio que deve ser a mesa, como à própria comida. E há uma outra coisa. Hoje comeu pior, amanhã come melhor, aquela cena pois de é, pode, vai comer. As crianças, por serem mais pequenas, não são burras, são inteligentes. Claro. Até são muito inteligentes mesmo. O conflito de crescimento com os pais, que é extremamente saudável, é isso que faz com que elas vão encontrando formas de enfrentar o mundo, não deve ser através da comida. E se uma criança, por exemplo, perceber que exaspera a mãe com a comida, quando quer fazer uma birra, faz através da comida. Claro. Por isso, a mãe tem que perceber que o confronto, aquele conflito de crescimento, que, mais uma vez digo, é saudável e faz as crianças crescerem, Tem que ser noutras coisas. tem que ser noutras coisas, não pode ser através da comida, porque é a saúde da criança que está em Olha, causa. outra coisa que eu quando faço. faz Este isso. caso não é um bom exemplo, porque a doutora de certeza que é contra que eles comam salsichas, mas às vezes eles adoram Sim, salsichas. sou completamente contra. Contra as salsichas. Mas olha o que eu faço com as salsichas. Olha lá, mostra lá aí. Ah, que coisa linda. Está a ver? São formas que se arranjam dos miúdos estarem distraídos e dependem de estás a ver. Enfio o esparguete enquanto está duro ainda nas salsichas, não é? Enfio o esparguete e depois meto o esparguete a cozer já dentro das salsichas. Então ficam salsichas com bigodes. Muito bem, sim senhora. Tirando a parte das salsichas, está tudo bem. Tirando a parte das salsichas. Mas qual é o mal? Isto desde que não seja um hábito. O problema não está no, Claro, não está no chefe. exatamente. E temos Aliás, que a saber doutora fazer... desculpe, falou aqui da fast food. Mas, na verdade, vamos falar da cadeia até mais conhecida, o McDonald's. Sim. Hoje em dia, tu só vais ao McDonald's e só comes mal se quiseres. Não, exatamente. Porque o McDonald's hoje tem excelentes Eu vou, opções. Mas eu vou ao tem, McDonald's fruta, de vez em quando faz sopas, parte. tudo. Aquilo, E se tu ou seja, pedires primeiro, pedires podes só um pedir pão hambúrguer com sem hambúrguer molhos. Sem molhos. Sem molhos. A carne é boa. A carne é boa. A carne, se calhar, é melhor do que numa hamburgueria em que Gourmet. a origem Aquilo é da tudo carne... extremamente fiscalizado. Ou que a origem da carne não é tão controlada. Não conheces nenhum É problema tudo ligado a isso. fiscalizado. Qualquer hamburgueria é importante não comer aqueles molhos terríveis. Se é preciso pôr um pouco de molho, que seja molho de tomate. Tomate, ketchup. Porque é menos, não é gordo, por isso é um molho menos agressivo. Um bocadinho de ketchup não é uma coisa E muito... mostarda, que eu adoro mostarda. E mostarda também, os miúdos não costumam adorar, mas Eu adoro. é um molho que não tem gordura nenhuma. Uma boa. mostarda boa. Há marcas aí que começam a misturar tipo maionese com mostarda, mas, mas eu, por exemplo, a como mostarda Dijon. original não tem gordura, por isso é um ótimo molho. Ó, doutora, e as Para- crianças, e aquelas crianças que agora também está um bocadinho na moda, que são as crianças vegan? As crianças... Eu sou completamente contra a alimentação vegan pura. Acho que nós somos animais omnívoros e por isso a alimentação vegan é ótima para acompanhar um bife pequeno. Por isso, É ótima para acompanhar. um bife pequeno. muito bem, sim, Porque senhora. tem lá coisas ótimas. Claro. Não chega. Não Certo. chega. Não Simplesmente chega, não chega. A nossa sequência de aminoácidos, a sequência de aminoácidos das nossas proteínas não são as mesmas das plantas. E por isso, numa alimentação vegan pura, vão faltar aminoácidos essenciais e vai faltar vitamina B12. Não é normal. Se uma alimentação fosse boa, depois não tínhamos que fazer suplementos em comprimidos, pois não? Não. Por isso, Não. aquela não é uma alimentação natural. Eu compreendo perfeitamente que este planeta está com problemas de Sustentabilidade. de sustentabilidade em termos de como vamos criar os animais que comemos. É verdade, mas temos que ir por outra solução. Temos que encontrar soluções que não afetem a nossa saúde. E uma alimentação vegan altera a massa muscular, nas crianças atrasa-lhes o crescimento. Por isso, não, acho que os pais... E pode ter consequências tardiamente. Exatamente, e as crianças não fizeram essa opção. Não é justo que os pais façam essa opção pelas crianças, sabendo que estas crianças vão poder ter consequências a longo prazo. Muito bem. Quando elas forem adultas, mais tarde têm nos direito a ossos, fazer... em tudo. Elas vão crescer menos, elas vão ter problemas em termos de uma massa muscular mais deficiente. Já arranjei uma guerra. Por isso... Agora vou isto arranjar um defensor de vegan e vou pôr aqui um frente a frente, rapidamente. Muito bem, acho muito bem. é o que eu digo, a alimentação em si tem produtos ótimos. Falta um pouco de proteínas animais. Muito bem. A alimentação em si tem produtos excelentes que, se calhar... Eu acho que também eles comem ovo. Não, se forem veganos, Vegan não total, não. comem Não nem comem. ovos nem leite. Não comem nenhuma Nada que proteína seja derivado de do origem animal. animal. E eu, embora acho que todos os outros alimentos que comem são excelentes e que realmente até se calhar faltam na alimentação das outras pessoas, falta proteína. Nós temos que comer alguma proteína de origem animal para completar a nossa sequência de aminoácidos necessária à nossa construção Eu proteica. estou completamente de acordo. Eu acho que um bom bife ajuda muito até a combater as depressões. Mas olha, estive a ler um estudo Sim. do portugalmundial.com
que até é intitulado O Pesadelo em Vegan Street, em que se diz: plantas podem ter memória, sentir dor e eventualmente inteligentes. Então, mas são Se animais. isto for provado é que vai ser bonito. Estão a comer Mas o que é animais. pedras? Então, vou ter que passar a O que comer. acontece é que nós A temos que ser comer pedra. equilibrados. E realmente eu concordo que o planeta não está sustentável. Mas a solução não pode passar por aí. O som passa por, ainda ontem, via no National Geographic, precisamente um comentário em que no México estão a começar a desenvolver umas bolas, umas esferas com 30 metros de diâmetro, com coisas muito grandes, que estão colocadas no mar, só que em vez de terem aquela piscicultura normal junto à costa, que depois tem outros problemas graves, estas não, são mesmo colocadas no mar e até andam pelo mar, e pode passar por aí, nomeadamente a piscicultura, a aquacultura pode passar por aí. Por exemplo. Pode passar por aí. Agora, não é de certeza não comermos as proteínas todas, porque nós não podemos, para melhorar a saúde do planeta, estragar a saúde de cada pessoa. Por isso, temos que encontrar outra solução. Portanto, nós somos de facto diversivívoros, Omnívoros. Nós somos omnívoros. Agora, nós não somos coelhos, somos parecidos com os terminologia. ratos, que comem de tudo. Os coelhos é que comem só erva. É assim. Mas olha, isto é bom até para a atividade sexual de algumas pessoas, nós não somos coelhos, é? Pois não. Eu ia só dizer A frase foi do doutor. que nós agora eu ia só dizer que nós agora quando ensinamos na primária aos meninos já não usamos a palavra omnívoro, mas diversivo. Foi alterada a terminologia educativa. Antigamente, quando eu aprendi, se calhar tu também, eram os omnívoros, agora é diversivos. Aliás, na primária, quando as crianças quando estão mais receptivas a aprender, por exemplo, a comer. À medida que os meus filhos foram crescendo, fui-me oferecendo para ir às escolas onde eles estiveram dar aulas a miúdos pequenos. É quando eles estão mais receptivos. É a idade mais bonita para ensinar as crianças a diversificar a alimentação. Também, se caso começasse nas cantinas, não? Por exemplo, a alimentação não é só das cantinas dos colégios, das escolas públicas, é dos colégios privados também. Claro. Normalmente tem muita gordura e pouca proteína. Por duas razões. Uma é económica, obviamente, mas a outra é para... eles tentam fazer comida apelativa para crianças. E então fazem uma bolonhesa de carne picada que não é necessariamente selecionada, mas que, como é assim uma comida mais molinha, todas as crianças comem e gostam. Por isso, muitas vezes a alimentação, mesmo dos muito bons colégios, não é boa. É uma alimentação com muito poucas proteínas, muita gordura, toda a alimentação é confeccionada com gordura. Naturalmente. Porque é difícil aos pais equilibrarem à noite aquilo que foi desequilibrado à hora do almoço. Claro. As crianças deveriam comer bem às duas refeições. Minha querida, os pais que sabem o que é que os filhos comeram, porque há pais que nem perguntam o que é que os meninos comeram. Tem que ser a lista semanal. Pois é. Bom, Tá bem. outro truque, o último truque do tio Careca, não ensino mais truques porque depois posso um dia lançar o livro do tio Careca, mas uma forma excelente também de colocarem os nossos filhos a comerem tudo é chamarem-nos para a cozinha, porem-nos em cima de um banco a cozinharem convosmo. Passam logo a achar a graça àquilo que vão comer a seguir. Exatamente. Aí não digam que vão daqui. Agora, Vai, sim, senhor, o menino é o maior. Ouça lá, eu quando tiver netos, vou-lhe pedir conselhos. pensei que me ia mandá-los lá para a minha casa. Também, Podem ir, não seja por isso. Também. Não seja por isso. Doutora, muito gosto em vê-la mais uma vez. Obrigada.